Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. É a observação que faz Jesus logo no início do envio destes 72 discípulos que o Evangelho de hoje nos narra, mostrando que o Senhor Jesus, ele conta com a colaboração dos seus discípulos. Ele conta com a ajuda, com o apoio e com o trabalho dos seus discípulos, daqueles e daquelas que se tornam seus discípulos. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo sem nós, mas Ele não quer fazer nada sem a nossa colaboração, sem a nossa ajuda. É esta verdade que muitos daqueles que não têm fé ou que pouco acreditam em Deus não levam em consideração. Saber que, embora Deus, sendo todo-poderoso, nada deseja fazer sem a nossa ajuda e sem a nossa colaboração. Por pequena que seja esta ajuda e esta colaboração, ela é sempre necessária, ela é sempre importante e essencial para que o Evangelho seja proclamado, seja anunciado o nome do Senhor Jesus. Aqui nos diz que Jesus, o Senhor, escolheu outros 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Aqui, irmãos e irmãs, este número de 72 não é um número aleatório ou sem sentido, mas corresponde ao número das nações que naquela região do mundo, naquela época, era conhecido. 72 nações eram as nações conhecidas até então. E para cada nação corresponde justamente um discípulo que é enviado pelo Senhor. Mas não enviado de modo sozinho. Aprendamos ainda esta lição. Jesus não quer nenhum de seus discípulos sozinhos, nem que seja na missão. Por isso ele envia os 72, enviou-os 2 a 2 para irem para a missão. Eram 72 nações as conhecidas daquela época. O Senhor poderia enviar um discípulo para cada nação, mas Ele não quer que os discípulos façam isso, porque os discípulos precisam aprender que a fé deve ser vivida em comunidade, que o anúncio do Evangelho não é missão solitária, não é missão a ser realizada sozinho. Precisa de ao menos mais um companheiro que esteja nesta missão, no desempenho desta missão, para que ali justamente um pudesse ajudar ao outro, um pudesse apoiar o outro, um pudesse incentivar o outro nas várias dificuldades que a própria missão iria trazer, que a própria missão iria apresentar. Por isso aqui, 72 discípulos, cada discípulo, portanto, corresponde a uma das nações conhecidas até então. E o Senhor envia 2 a 2 na sua frente para toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Jesus não chegou
peço, aumente a estas 72 cidades ou nações até então conhecidas. Porque nós olhando, lendo e meditando os relatos do Evangelho, nós vamos compreender que Jesus atuou, sobretudo, ali na região da Palestina, ali naquele entorno. Jesus não foi a Roma, Jesus não foi à Espanha, Jesus não foi a muitas nações que naquela época eram conhecidas daquelas 72. Mas Jesus envia os seus discípulos, diz o Evangelho, a toda a cidade onde ele próprio devia ir. O Senhor chegaria lá, não pessoalmente ou com o seu corpo com o qual ele se encarnou, a partir do sim de Maria, mas ele chegaria lá a partir da missão realizada por estes discípulos. E nos diz o Senhor, então, depois de enviar os 72, 2 a 2, ele vai dizer: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. São muitos aqueles que precisam ser alcançados. São poucos aqueles que se dispõem a partir em missão, que se dispõem a sair pelas estradas do mundo, anunciando Jesus Cristo, anunciando o Evangelho. E assim, irmãos e irmãs, Jesus então vai fazer este apelo aos discípulos: pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa igreja muito sabiamente compôs então aquela antífona do padre Ibiapina, pedindo cada vez mais, em cada Santa Missa, mais operários para a messe do Senhor. Este é um pedido que nós, enquanto discípulos e enquanto igreja, nunca podemos deixar de fazer. Enviai, Senhor, mais operários para a messe. Enviai, Senhor, mais discípulos para a missão. Irmãos e irmãs, aqui, por exemplo, em nossa cidade, nós temos uma população de cerca de 7 a 8 mil habitantes. Será que desses 7 a 8 mil habitantes, ao menos 1.000 pessoas participam ao final de uma semana de uma Santa Missa? É claro que não, que a gente não chega a alcançar nem 1.000 católicos participando no final de semana de uma Santa Missa. Então, a gente precisa cada vez mais pedir operários para a messe do Senhor. E esta verdade, irmãos e irmãs, que o Senhor diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente tem que ter consciência que nós estamos no número desses poucos trabalhadores que estão na messe do Senhor. Portanto, se poucos são os trabalhadores e a messe é grande, é claro que os poucos que têm que fazer um trabalho maior. Tem que fazer um trabalho com maior esforço e com maior dedicação. Porque a gente não pode contar com muitos, a gente só pode contar com aqueles poucos que têm. A gente só pode contar com aqueles poucos que, se tornando discípulo de Jesus, estão dispostos a viver a missão, a ir para a missão, a pedir em favor da missão. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos e irmãs, também olhando até mesmo para a nossa realidade, a gente vê pessoas que vêm uma vez ou outra perdida na Santa Missa. Parece até que nem são católicos, parece até que nem são discípulos, porque não buscam o Senhor, porque não vão à igreja, porque não frequentam a comunidade. O Senhor nos chamou para viver a fé em comunidade. 2 a 2 foi o quanto Jesus enviou para a missão, para dizer:
você não vive a sua fé longe da comunidade, sozinho, isolado na sua casa, dentro de sua casa. Eu estou aqui, não preciso ir para a igreja. Cuidado, que isto é mentira, mentira diabólica, mentira satânica, que você precisa ter cuidado. Preciso sim viver a minha fé em comunidade, estar com a minha comunidade, celebrar com a minha comunidade, viver a minha fé em comunidade, sentir a fé também da minha comunidade. O Senhor enviou 2 a 2 para a missão, para dizer que ninguém está sozinho nesta missão. Estando na igreja, a gente compreende, tem mais pessoas como eu, que está vivendo as dificuldades do dia a dia, mas que está indo buscar o Senhor, que está indo lá pedir ao Senhor graças, bênçãos e forças para a sua caminhada diária. Meus irmãos e minhas irmãs, quem vem para a missa aos domingos, aos finais de semana, não é porque não tem o que fazer, é porque fez uma escolha pelo Senhor, por aquilo que é mais importante, como Jesus disse para Marta, como Jesus disse para Maria, para Marta, quando ela reclamou de Maria que estava aos pés do Senhor. Marta, Marta, tu te ocupas com muitas coisas, pouca coisa é necessária. Maria fez a melhor escolha. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a semana toda, a semana inteira, para trabalhar, para descansar, para se divertir, mas temos um domingo, um sábado, para ir à Santa Missa, para ali na missa, frequentando, participar 1h, 1h30 que seja da Santa Missa, para agradecer ao Senhor pela semana que tivemos, para pedir ao Senhor as graças que Ele venha derramando e continue derramando sobre todos nós. Mas quantos católicos são preguiçosos a ponto de não frequentar a missa, nem que seja uma vez por mês, quem dirá por semana? Às vezes espera morrer alguém para vir na igreja, na missa de 7º dia, pedir para celebrar a missa. Aí quando chega aqui, aí quer chorar, aí ainda quer fazer mensagem, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Como você não vive a sua fé no seu dia a dia? Espera alguém morrer para vir na igreja? Espera alguém casar para vir na igreja? Espera o batizado de um filho ou de um afilhado para vir na igreja? Que tipo de católico é você? Poucos são os operários, você faz parte deste pouco, e o Senhor espera de você, e o Senhor confia em você, e o Senhor acredita em você. Não decepcione o Senhor. Poucos são os operários, a messe é grande, o trabalho é grande, mas poucos são os operários. E aqui, irmãos e irmãs, trata-se de um trabalho não apenas de missão, de levar para os outros o Evangelho. Trata-se de um trabalho para si próprio, para a sua alma, para o seu crescimento e para o seu fortalecimento. Quantas vezes Jesus reclamou com tantos daqueles e daquelas, santos e santas, que tinham visões dele e que Jesus reclamava, inclusive com Santa Faustina, era essa uma das reclamações do Senhor. São poucas as almas que se abrem para que eu possa fazer o trabalho nelas. São poucas as almas que se abrem para que a minha graça possa realizar um trabalho nela. Irmãos e irmãs, não sejamos deste número de almas que se fecham para o Senhor, mas estejamos abertos, coloquemo-nos à disposição do Senhor, para que Ele possa fazer um trabalho em nossa alma, inclusive este trabalho em nossa própria alma se trata desta messe. A messe é grande, o trabalho de conversão de cada um de nós é grande e somente será realizado se a gente se abrir, se a gente acolher aquilo que Jesus tem para fazer com cada um de nós. A messe é grande e os trabalhadores são poucos, e se estes poucos trabalhadores não estiverem suficientemente preparados para a missão, não estiverem suficientemente fortalecidos para a missão,
nem a eles próprios eles haverão de evangelizar. Quem dirá evangelizar outra pessoa? É preciso fazer um trabalho de evangelização, primeiro consigo próprio, primeiro com a própria pessoa, para que depois, evangelizado, conquistado por Cristo, ensinado por Cristo, possa então levar aos outros este evangelho, possa então levar aos outros este anúncio de Jesus Cristo. Ninguém oferece aquilo que não tem, a gente só pode oferecer aquilo que tem. E é por isso que é importante o encontro com o Senhor, a participação na Santa Missa, viver a fé em comunidade, porque assim você vai estar fortalecido para dizer a um outro: participe da igreja, viva a sua fé, caminhe como comunidade, viva o seguimento de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é grande, o trabalho de conversão, começando por cada um de nós, é um trabalho grande, é um trabalho demorado. Basta ver como a gente tem dificuldade em colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Não basta ir longe, não. Basta a gente olhar para a nossa própria vida e dizer: como eu ainda preciso viver este ensinamento do Evangelho, como eu ainda preciso colocar em prática isto que Jesus me pede. Portanto, o trabalho de conversão, a começar dentro de cada um de nós, é grande e somente será feito se cada um de nós, como discípulos, se abrir para o Senhor. Realiza, Senhor, a tua obra na minha vida. Realiza, Senhor, o teu trabalho na minha vida. Estou disposto, Senhor. Quero, Senhor, colocar-me à disposição para que o Senhor possa fazer o milagre acontecer. O milagre da conversão, o milagre da transformação, o milagre da mudança de vida. Assim, irmãos e irmãs, olhando esta constatação de Jesus, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude a estarmos no número destes poucos trabalhadores, mas trabalhadores dispostos, trabalhadores corajosos e trabalhadores abertos para que o Senhor possa fazer o trabalho acontecer, o trabalho do anúncio do reino e o trabalho de nossa própria conversão. Que o Senhor nos ajude em nossa conversão, em nossa abertura, em nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta constatação que faz Jesus e na recomendação que ele dá aos discípulos para pedir mais trabalhadores. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita.